hoje a gente está voltando, dando continuidade ao nosso projeto, falando sobre o método de Maria Montessori. Então, ontem a gente viu um pouquinho da história de Maria Montessori. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá um pouquinho para conhecer quem foi essa mulher fantástica. Então, a gente falou um pouquinho quem era ela e como ela começou a pensar em educação, sendo ela uma médica. Bom, para iniciar, vou começar com uma frase de Maria Montessori que diz: a educação das crianças deve ser conduzida de maneira equilibrada desde o começo. Caso contrário, as primeiras impressões produzem maneiras deformadas ou falseadas de compreensão, de expectativa, de comportamento, que depois se perpetuam. Essa frase é muito significativa. Por quê? Porque ela vê que é a fase da infância que define o adulto no futuro. Como é importante essa fase da infância. E mesmo na fase da infância, ela vê que tem fases diferentes do desenvolvimento dessa criança, que vai influenciar no adulto do futuro. E então, pra gente saber um pouquinho quais são essas fases do desenvolvimento, né? As etapas do desenvolvimento da criança. Temos então a primeira etapa, onde ela considera de 0 a 6 anos, que é o período de transformação dessa criança, uma fase de desenvolvimento, de criação. E dentro dessa primeira etapa, que é também conhecida como a primeira infância, ela é subdividida em 2 fases. Então, começando com a mente absorvente inconsciente. É a primeira fase de desenvolvimento, quando a criança chega ao mundo. Quando ela chega, então, do 0, e essa fase se estende até os 3 anos. Por que ela fala que essa mente é absorvente, primeiramente? Absorvente por quê? Porque ela está chegando em um mundo estranho, é um mundo que ela não conhece. Então, o que a gente... É a mesma coisa da gente quando vai para um lugar que não conhece nada. O que você vai fazer? Você vai observar, você vai tentar entender o que está ao seu redor. Assim é a criança quando chega. Mesmo sem ela tocar em nada, ela está absorvendo tudo ao seu redor. Ela está olhando, ela está vendo cores diferentes, formas, coisas que ela nunca viu. Ela não sabe o que é uma cor, o que é outra cor, então ela está aprendendo tudo. Mas, então o que ela está acontecendo? Ela está absorvendo esse ambiente. E aí que entra o inconsciente. Por quê? Porque ela está observando, ela está aprendendo inconscientemente. Por quê? Porque é uma fase que Maria Montessori diz que a criança ela não tem consciência de si. Ela não sabe o que é o eu. Ela não tem essa consciência de que ela é um ser humano que está presente no mundo. Então, por isso que é inconsciente. Ela está aprendendo tudo ao seu redor, mas inconscientemente ela está vendo e colocando isso no seu inconsciente, que vai ajudar na fase seguinte, quando ela passa a ter consciência daquilo. E é nessa fase, do 0 aos 3 anos, que a inteligência dessa criança está sendo construída. Por quê? Porque com a observação, ela está vendo você fazer utilizar um objeto de tal forma, de qual alimento que você está comendo, se você come uma coisa, a outra você não come. Então ela está aprendendo, então ela está acumulando um monte de conhecimentos de forma inconsciente, porque ela está observando, e esse conhecimento que ela foi armazenando inconscientemente vai ajudá-la na fase seguinte, onde ela passa a trazer esse conhecimento adquirido inconscientemente para o seu consciente, ou seja, ela começa a entender aquilo que ela via, observava. E aí já vai passando para essa segunda fase, né?
da mente absorvente, inconsciente, para consciente. Ai, mas não é uma coisa que se rompe assim de uma hora para outra. Hoje eu tenho 2 anos e 11 meses, eu sou uma criança que tem uma mente inconsciente. E daqui a um mês eu sou uma mente consciente. Não é assim. É uma passagem gradual. Então, assim como todas as fases da nossa vida, a passagem é gradual. Aos poucos ela vai tomando consciência das coisas de forma gradual. Quando essa tomada de consciência começa? Quando a criança começa a se movimentar, ela toca uma coisa, ela sente, ela vê. Então você pode ver que tem uma fase que a criança quer pôr a mão em tudo. Aí a gente vai lá e fala, não, esse não é errado. Por quê? Porque é uma fase que a criança precisa tocar, ela precisa conhecer, porque antes ela só observava. Ela observava outra pessoa tocando, outra pessoa fazendo. Agora é a vez dela de sentir, de tocar. E esse toque, esse conhecer as coisas, é o momento que ela começa a trazer para o seu consciente aquelas coisas que na fase anterior, que o seu inconsciente já tinha absorvido. Então, por que a criança precisa brincar? Por que a criança precisa imaginar, tocar, levar na boca, sentir? Por que ela vê, ela quer pegar, ela quer pôr na boca? Porque por meio disso que ela começa a aprender. E então é através do brincar que a criança vai se constituir como pessoa e se desenvolver. Então nessa fase da mente absorvente, do inconsciente para o consciente, que é essa passagem gradual, o adulto ele não pode intervir nessa passagem do inconsciente para o consciente. Porque a gente, quando a gente vê uma criança, a gente vê ela como uma criança sensível, como uma criança que não sabe nada. Então a gente usa muito, não mexe, não faz isso, não pode, não explica. Então a gente trava a criança. Então a criança fica deprimida, sem saber por que não. Ela precisa entender, ela precisa conhecer o ambiente. Então esse processo do desenvolvimento psíquico da criança, ele não vai acontecer de acordo com a vontade do adulto. Ele é independente do adulto. É uma fase própria da criança. E não vai adiantar o adulto querer forçar a criança a aprender tal coisa, porque o desenvolvimento dela é dela. E que bom que é dela, porque a criança ela não vê o mundo exterior, ela é focada no si, no eu, porque ela está focada no seu desenvolvimento. E para se desenvolver, para aprender, ela precisa passar por essa fase. Então, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é fornecer as melhores condições para essa criança aprender. Um ambiente limpo, organizado, com objetos corretos, para que ela possa tocar com segurança e aprender de forma adequada. Mas o adulto ele não pode interferir, ele não pode corrigir, ele não pode simplesmente olhar para a criança, não mexe nisso, não pode. Por que não pode? Ela não sabe, não é que nem a gente que olha. E muitas vezes a gente trata um adulto, quando a gente vai ensinar uma coisa, com muito mais respeito do que a gente trata uma criança. E isso é errado. Por quê? Porque a criança, ela está num mundo desconhecido. Então, todos os dias, ela está em um conhecimento constante. Ela está aprendendo todos os dias. Quando a gente está aprendendo uma coisa no trabalho muito difícil, a gente não precisa que outra pessoa tenha paciência conosco, para que a gente possa aprender. Assim a gente tem que ter com a criança, a gente tem que ter uma paciência, a gente tem que explicar para a criança como se fosse uma coisa muito complexa. Porque o mundo para ela é complexo. Porque por mais que para a gente seja uma atividade boba, uma coisa boba, para ela não, é aquilo que vai constituir a inteligência e o desenvolvimento da criança. Então, o nosso papel como adulto frente à criança é fornecer as melhores condições para que esse
desenvolvimento, essa aprendizagem da criança aconteça, sem intervir. Então, a passagem da fase da mente absorvente, temos a fase do inconsciente para o consciente e também de forma gradual para a segunda fase do desenvolvimento, que é a fase do um período de crescimento, de desenvolvimento uniforme. Montessori considera que essa fase, em comparação com a fase anterior, é um período de grande estabilidade, onde há só um aprimoramento das capacidades mentais e físicas da criança. Isso não significa que não há mudanças físicas e mentais na criança, muito pelo contrário, há sim um desenvolvimento dessa criança, mas é considerado como um período calmo, onde a criança é mais centrada e, dependendo do contexto social, do ambiente familiar e escolar dessa criança, serão anos de muito aprendizado, porque ela já consegue desenvolver atividades e fazer uma grande quantidade de trabalho mental. Então, poderão ser anos de muito aprendizado se ela tiver em um ambiente propício. Por isso que uma das coisas importantes no método Montessori é a questão do ambiente, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E nessa fase existem também as mudanças físicas, onde a criança ela começa a perder aquele formato arredondado do rosto, aquela coisa de mais infantil, né, de bebezinho. Ela já passa a perder esse contorno, aí já tem a troca de dentes, tem o desenvolvimento do corpo, né? Então, e além disso também tem o desenvolvimento mental. Ela passa a ter um período muito importante de desenvolvimento mental. Além disso, nessa fase, a criança pode observar que ela tem uma tendência muito grande de se vangloriar. Eu posso, eu consigo, eu que sei, né? Então ela fica realizada com aquilo que ela é capaz de fazer. Ela mostra que eu sou capaz de fazer, eu consigo fazer. Não precisa vir me ajudar porque eu consigo. Ela começa a se vangloriar daquilo que faz. Além disso, é uma fase que tem um instinto rebanho. O que é esse instinto rebanho? Aquela tendência de formar grupos. Então, a criança tem um grupinho aqui, você pode observar na escola que tem um grupo ali, um grupo aqui, que vai depender com as características de preferências daquele grupo. Então, tem um grupo X, um grupo tal, então elas têm essa característica de rebanho, de andar juntos, de trocar ideias juntos. E é um momento muito importante do fortalecimento do raciocínio. Então, é necessário introduzir oportunidades para que essa criança possa se desenvolver, porque é uma fase de aumento na capacidade de raciocínio. E também começa a se desenvolver o senso de moral, de justiça, o que é certo, o que é errado. Então ela começa a ter aquela coisa de, olha, isso está errado. Então é o que? Uma correção das ações que está acontecendo, né? Não pode fazer isso não é certo, por que não é certo? Então aí a gente vê que é um momento que há uma aceleração na consciência da criança. Ela passa não só a ter noção do que é uma mesa, o que é isso, o que é aquilo. Ela já conhece, ela já tocou, ela já sentiu e agora ela passa a pensar mais sobre aquilo. Ela tem aquele senso do que é certo e do que é errado. Então é um momento ideal de se trabalhar essas questões, né? Então ela passa a ter um desenvolvimento da sua consciência. E assim como teve uma passagem gradual da mente absorvente inconsciente para consciente e depois para a segunda fase de desenvolvimento, também há uma mudança, um período de transição da segunda fase do desenvolvimento, né, que é considerada o momento de equilíbrio, para a terceira fase do desenvolvimento, que é a fase da puberdade e da adolescência. Então, essa fase da puberdade e adolescência
Maria nos chama a atenção para um fato muito importante. Que muitas vezes a gente considera que a pessoa está crescendo, então ela está ficando mais forte, então ela tem capacidade de se desenvolver, de crescer e de ser mais. Mas acontece exatamente o contrário. Essa fase de pré-adolescência e adolescência é uma fase muito sensível, muito delicada. Maria Montessori chega até chamar os pré-adolescentes de recém-nascidos, porque é uma fase que está muito sensível e ela equivale até mesmo à primeira infância, que é a fase dos 0 aos 3 anos, quando a criança está começando a conhecer o mundo. Por que Maria faz essa comparação? Porque essa fase, a criança está deixando de ser criança, começando a ser adulta, está tendo um monte de mudança no seu organismo, tem um monte de hormônio falando, está tendo mudança no seu corpo, então é muita informação ao mesmo tempo. E além de ter toda essa mudança no organismo, também está tendo muita mudança no seu psicológico. É um momento cheio de dúvida, de medo, hesitação, incerteza. A pessoa fica frustrada nos momentos de começar a paixonite, então fica aquele monte de confusão na cabeça da criança, que já não é tão criança mais e nem é adulto. Então é uma fase muito sensível. Então esse momento é um momento que se deve ter muito cuidado, porque além de ter esse turbilhão de mudanças físicas e psicológicas no indivíduo, é um momento em que também há um inesperado declínio de capacidade intelectual. Mas eu não sei se é tão inesperado assim, porque imagina, tá tendo um monte de mudança no organismo, tem um monte de incerteza. Então a cabeça da pessoa tá voltada muito para essas mudanças que estão acontecendo. Então eu acho que é natural esse declínio na capacidade intelectual, sim. Mas também, em contrapartida, é um momento que a pessoa ela tá aberta ao desenvolvimento criativo, e ela tem um estado de expectativa muito alto. Então é um momento que ela precisa ter momentos que fortaleçam a sua autoconfiança. Ela precisa resgatar essa autoconfiança. Por quê? Porque Montessori nos diz que dos 6 aos 12, né, na fase inicial, o indivíduo ele tem um olhar para fora, ele quer conhecer o mundo. É uma fase que ele está aprendendo o seu redor, ele está aprendendo as características do mundo em que ele está inserido. Mas dos 12 aos 18, é uma fase que ele está olhando para dentro. Então é uma fase que ele está conhecendo o seu interior, ele está querendo identificar quem é ele, por que ele existe. É uma fase de conflito, qual é o seu papel no mundo. Então é um momento de voltar mesmo esse olhar, de ter um pouco mais de paciência, porque às vezes o estresse que o adolescente passa, aquela coisa que fala Deus me livre da fase de adolescência, na verdade é reflexo de todo um sofrimento que aquele indivíduo está passando. É muita mudança, muita informação, e quando se tem ainda muita cobrança em cima, ainda fica muito pior toda essa situação. E depois dessa fase que passa todas essas mudanças, essas transformações, tanto no organismo quanto no psíquico, Maria Montessori já mostra que é quando o indivíduo já chegou na conquista de ser um indivíduo socialmente consciente. E isso vai constituir uma das últimas etapas do desenvolvimento, que é quando o indivíduo chega próximo aos seus 18 anos, quando ele já termina essa fase e ele já conseguiu se posicionar no mundo e então ter uma posição sobre a vida, e é onde ele já está um adulto constituído. Nesse momento para frente, é claro que vão ter novas experiências, novos aprendizados, mas o caráter, a essência daquele indivíduo já está formada.
Então, para Maria Montessori, nessa última etapa, já não vão ocorrer mais tantas mudanças significativas em termos de desenvolvimento. Então, dessa forma, a gente finaliza essa parte sobre as fases do desenvolvimento segundo Maria Montessori. Agora a gente vai entrar no método de Montessori em si. Então, até lá, espero vocês e um grande abraço.